Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Voltei foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó, que trata-se de Frederico Figner. Estamos vendo a saga de um espírito que, quando esteve em nossos meios, foi espírita, tarefeiro espírita, estudante do espiritismo, trabalhador de uma casa espírita, e ele vem narrando os dramas que ele passou após a sua desencarnação. Os dilemas, as dúvidas. Já estamos caminhando para o final do estudo. Já estamos caminhando para a sua parte final. E é um livro que eu tive a oportunidade de observar pontos que anteriormente eu não havia visto. E penso que muitos dos que estão me assistindo e estudando comigo também. É um livro de algumas décadas e se faz atualíssimo pela forma didática e pela forma simples que o Espírito coloca temas fundamentais para a nossa meditação. No vídeo de hoje veremos o último item que compõe o capítulo 18. E o item de hoje tem como tema apontamento salutar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de juntos aprendermos, refletirmos, analisarmos, trazermos informações novas para a nossa vida. Então eu queria agradecer imensamente a todos que estão participando deste projeto. Agradecer a todos que estão divulgando, que estão endereçando mensagens tão carinhosas, mensagens fraternas, mensagens de estímulo. Muito obrigado. Diz o Espírito amigo: quando o colega que nos seguia atendeu à tarefa a que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Então, recordando o que vimos nas aulas anteriores, que ele teve o ensejo de acompanhar um alcoólatra e o espírito que estava obsediando. Já que esse obsessor, ele teve a oportunidade de conversar quando ele ainda estava vivo. No caso, Frederico Figner, na condição de um dialogador, conversava com esta entidade espiritual. Quando ele pediu para estar junto, quando ele pediu para levar à frente este projeto, o benfeitor que estava dando autorização ou não para o projeto disse: eu autorizo, desde que um companheiro mais experimentado do que você possa te acompanhar e te auxiliar. E aí destacou Ornelas. E é curioso porque se fosse só Frederico Figner diante daquele obsessor, Frederico Figner, na primeira palavra do obsessor, já teria esmorecido. Porque o obsessor é implacável. Ele colocou situações graves de problemas que Frederico Figner enfrentou perante o seu próprio eu, perante a sua própria consciência de quando estava encarnado. E quem o sustentou para que ele pudesse levar adiante o diálogo, aplicar um passe, amenizar aquela dificuldade que se criou, foi Ornelas, que o sustentou por meio do pensamento. Então, Ornelas percebeu que Frederico Figner ficou triste. O que penso que a maioria de nós, no lugar dele, também ficaria. A pessoa nos chega e aponta os nossos defeitos.
Aqueles que ainda caminham conosco, aqueles que sabemos que possuímos, tentamos modificá-los e vemos as barreiras que ainda existem em nosso personalismo. Eu, por exemplo, eu tenho a ciência, a consciência e o entendimento e até aceito muitos dos defeitos que eu possuo. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Por isso que eu estou reencarnado. É para ir lutando contra essas barreiras, relembrando que na condição de espíritos milenares, que todos nós somos, uma pequena vitória se constitui um ponto positivo na nossa evolução. Então ele, com as suas dificuldades, com os seus dilemas, até mesmo com as suas perturbações, estava naquele momento dividido em como agir, e as reflexões tomou conta da sua mente. E agora vamos ver a continuidade que o Espírito amigo fará para auxiliá-lo. Continua. Afinal, quem doutrinará no caso? Seria eu o portador de socorro ao infeliz, ao espírito infeliz? Ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Então aqui é aquele dilema, quem ajudou quem? Ele que me mostrou quem eu sou e me colocou no meu devido lugar? Ou será que fui eu que, com jeito, com o apoio de Ornelas, com o apoio de bons pensamentos, consegui acalmar aquele coração? Essa pergunta é interessante, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo bem e, na verdade, nós estamos recebendo bem. Uma vez o Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o benfeitor do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, me perguntou quem que faz o bem, quem que faz a maior caridade. Se é quem vai tomar a sopa aos sábados, pegar a comida fraterna, ou se somos nós que acordamos antes das 6 da manhã, antes das 7 estamos no centro, ficamos até 1h30, 2 horas, 2h30, conforme o trabalho. Então ele perguntou, quem pratica a verdadeira caridade? Na altura, na minha impulsividade do pensamento, já logo disse que quem pratica a caridade somos nós, os tarefeiros, que abdicamos do sábado, abdicamos de parte da tarde, que abdicamos de acordar mais tarde, de arrumarmos a casa, de lavarmos as roupas, de estarmos fazendo qualquer outra coisa para estarmos no centro espírita. O benfeitor, calmo, sereno, disse, olha meu filho, na verdade ambos estão fazendo e praticando a caridade. Enquanto vocês praticam a caridade material, de preparar o material, de preparar o ambiente, de fazer com amor, eles ajudam com a caridade moral. Eles vindo ao encontro de vocês estão ajudando a despertar em vocês a caridade, a responsabilidade, a renúncia, a tolerância, o não julgamento. Então, nesta balança, quem mais dá para quem, na verdade, são aqueles companheiros que aqui vêm em busca da comida fraterna. Este ensinamento calou fundo. Tem mais de 10 anos que ele me falou, que ele me perguntou e após a minha resposta ele me ensinou esta visão que na altura não tinha e se não fosse ele, até hoje eu não teria. Me chama a atenção porque às vezes nós imaginamos que é só quem faz o bem que está ajudando o próximo. Não. Às vezes aquele que está por detrás de uma outra posição diferente da que eu gostaria e diferente da situação que eu gostaria de vivenciar, ele pode estar me ajudando e muito no progresso. Efetivamente, Chico Xavier, um espírito grande, deixou-nos lições que mais servem para nós do que propriamente para ele. E alguns meses atrás, no programa radiofônico pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, apresentado por mim e pelo meu pai, estudamos de um caso de um padre de uma cidade de Minas Gerais que durante mais de 13 anos falava mal da obra do Chico, escrevia contra o Chico, denegria a imagem do Chico, a família do Chico. E Chico Xavier sempre sustentando com heroísmo. Não revidava. Todas as vezes que era indagado, olha, o padre fulano de tal falou que você é isso ou aquilo.
O Chico sempre calava e quando dava uma opinião era mostrando ele é um grande benfeitor, ele apenas fala a verdade, ele apenas mostra quem eu sou de verdade. E um dia Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico, vamos orar pelo padre fulano de tal. E o Chico perguntou: mas por que, Emmanuel? Porque ele morreu, ele desencarnou. O Chico brincou e falou assim: mas Emmanuel, ele prejudicou tanto o nosso trabalho, ele denegriu a imagem nossa, a imagem do Espiritismo, ele não media esforços em falar da minha família, e agora que ele desencarnou, além de tudo, além de eu ter ficado calado, além de eu não ter vibrado contra ele, além de eu não ter emitido a mesma faixa que ele emitiu para mim, eu ainda terei a necessidade de fazer uma prece a ele? Pois é, Chico, ele foi um grande amigo teu. Tudo que ele disse você lia e analisava o que aqui tem de verdade. E você, muita coisa melhorou graças ao que ele escrevia. Então olha que interessante nós vermos este aspecto. Por detrás daquele padre, que tinha toda uma inteligência, estudou anos da sua vida num seminário, falava na homilia sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade, não media esforços em denegrir a imagem do outro. E quando ele desencarna, qual que é a atitude do Chico, a pedido de Emmanuel, para com aquele nosso irmão infeliz? Orar por ele e pedir, naquele momento de passagem, que regressava para o mundo espiritual. Então, às vezes, aquilo que nós julgamos ser descabido, ser o fim do mundo, pode ser um grande benefício. Então, essa colocação de Frederico Figner é justa. Quem que praticou a caridade com quem? Eu, que acalmei aquele espírito, ou ele que me mostrou quem realmente eu era e me colocou no meu devido lugar? Continua. Sombrio véu de preocupações descerra sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decididos e fiéis me esperavam o concurso. O companheiro mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim, aproximou-se enquanto regressávamos ao domicílio, em plena noite, e falou com cativante inflexão de bondade. Aqui nós percebemos que os espíritos superiores, diferentes do nosso caso ainda, eles têm plena consciência da hora de serem severos com amor e da hora de acolher o irmão. Então, houve momentos em que Frederico Figner quis desistir. O olhar severo, mas amoroso, de Ornelas fez com que ele calasse aquele ímpeto e falou: pera, foi uma proposta que eu fiz, eu estou amparado, agora eu vou até o final. Aqui o papel mudou. Neste momento, ele não precisava de um Ornelas severo, ele precisava de um Ornelas pai, amigo, que dissesse a ele palavras de ânimo, de coragem, de força para seguir a caminhada. Então os espíritos, eles sabem perfeitamente o momento de cada coisa. O momento de falar e o momento de ouvir. O momento de abraçar e o momento de falar: pera, podemos ir até aqui, daqui para lá, já não podemos ir. E agora nós vamos ver a colocação do benfeitor amigo que diz a ele: Jacó, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Isso é uma coisa que nós batemos muito no CEPAC. André Luiz, Sérgio Vilar, Dr. Adroaldo, ninguém é modelo para nada. Nós nunca nos colocamos assim: olha, sigam o meu exemplo, eu sou bom, eu faço palestras, eu apresento programas, eu sou escritor, eu sou orador, eu já fui para este país, eu já fui para aquele lugar. Não. Somos pessoas comuns e frágeis. E quem convive comigo sabe das minhas limitações morais. Nunca enganei de mim e de ninguém que está ao meu lado. Sou frágil. Estou aqui para aprender. Estou espiando e provando. Não sou missionário. E nunca me coloquei como um benfeitor encarnado.
nem como um professor de espiritismo, porque eu tenho a consciência de que eu ainda tenho muito a ser melhorado. Algumas coisas eu penso que ao longo de 31 anos de idade eu já melhorei. Algumas coisas eu já dei um passinho pequeno para frente, outros ainda não. Mas eu nunca me coloquei e sempre digo para os companheiros que estão do meu lado aqui em Itapira, nunca me vejam como uma pessoa infalível, como uma pessoa benfeitora, como uma pessoa evoluída, porque eu sou um espírito de terceira ordem. Eu sou um espírito que ainda tenho muito a corrigir, ainda vou levar muitas existências pela frente. E não é porque eu falo de amor que eu já sei amar. Não é porque eu falo de perdão que eu já sei perdoar. Diga-se de passagem, a minoria dos que falam de assuntos transcendentais e morais já atingiram esse ápice. Os padres, os pastores, os espíritas e assim sucessivamente ainda são espíritos em evolução. Não somos espíritos, mas se você falar do amor você tem que amar. Não. Jesus nunca esperou santidade dos seus apóstolos. Jesus nunca exigiu santidade dos seus discípulos. Jesus convidou-nos a sermos melhores a cada dia, mas não que devemos parar tudo e falar, já que eu não sou bom, eu não vou mais fazer isso. Não, não, de modo algum. Não é porque eu faço e apresento programas que eu já tenho que viver tudo o que eu falo. Eu me desafio, mas eu vou ser incoerente com a minha consciência. Se eu falar, eu tenho que viver tudo o que eu falo. Se todos os religiosos tiverem que viver tudo o que fala, as religiões todas vão fechar, porque nenhum de nós está preparado para viver tudo o que Jesus ensinou. Então tem alguns que conseguem amar um pouco mais, tem alguns que conseguem praticar um pouco mais de caridade, tem alguns que conseguem melhorar o perdão. É essa a luta. Não é nós aqui fazermos um desfile para ver quem é o mais santo, que é o mais evoluído. Então não é porque eu falo que eu já sou. Muito pelo contrário. É na repetição da minha fala, é na interiorização da mensagem que vão vindo gradativamente os frutos. E não aquela ideia, já que o André fala, olha, o André fala de amor, mas não ama. Lógico que eu não amo. Eu tenho dificuldade de amar minha mãe. Eu tenho dificuldade de amar a minha filha, meus familiares. Eu não tenho estrutura nem para amar aqueles que eu tenho afinidade, quanto mais para amar aqueles que eu tenho diferença. Eu não sou hipócrita comigo. E nem por isso eu vou deixar de fazer palestras, e nem por isso eu vou deixar de falar do Evangelho, porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu estou dando o meu melhor, sabendo das minhas fragilidades, e não me colocando num pedestal como já sendo que não sou. Talvez o erro de Frederico Figner e de muitos espíritas encarnados e desencarnados é pensar que por ter um cargo na casa espírita, por ter uma sensibilidade mediúnica, por ter um relacionamento com pessoas, já dão isto a eles o título de superioridade. Não, não tem superioridade. Estamos no mesmo barco, procurando a cada dia corrigirmos as nossas más tendências. Nada além disso. Não somos nem mais, como não somos nem menos. Estamos na luta diária, crescendo, aproveitando. Agora, cada um está tendo uma oportunidade. Alguns aproveitam mais pelo esforço, pela dedicação, como infelizmente há muitos que não estão aproveitando a existência. Então é a consciência no mundo espiritual do que eu fiz de bom e do que eu deixei de bom. Lembrando que nós não temos que ficar muito preocupados com a fita da medida do próximo, não. Nós temos que estar preocupados com Deus. Será que perante Deus eu estou fazendo o que eu posso? E perante a nossa própria consciência. Tem pessoas que se preocupam muito com o que os outros pensam. Tem pessoas que se preocupam muito com o que os outros vão achar. Eu respeito a opinião de todos, mas eu tenho que estar preocupado com a minha consciência. Eu estou fazendo o que eu posso? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso progredir? Porque o próximo vai ter medidas diferentes da minha. E às vezes eu me preocupo muito com o próximo e esqueço de me preocupar comigo. Continuo benfeitor amigo. Se louvamos nossos amigos
pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam. Agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Então, aqueles que surgem na nossa vida e vão apontando determinadas falhas, devemos ver sempre como professores que surgem no nosso caminho, mostrando-nos a corrigenda, a melhoria, já que estamos um tanto quanto longe da perfeição intelectual, da perfeição moral, da perfeição em todos os sentidos. Agora, a crítica por si só não deve nos desmotivar, pelo contrário, devemos ouvi-la e pôr em prática. Olha, fulano tem razão, a forma que ele falou não foi legal. As palavras, o tom de voz, os exemplos que ele deu, não foi legal. Mas o fundo do que ele disse tem razão. Então, olha, legal. O grande problema é quando eu ouço uma crítica, mesmo aquela crítica que fere, que magoa, e eu permito que o meu orgulho fale mais alto. Aí sim eu entro naquela citação bíblica de pagar o mal com o mal. De não analisar se tem fundamento, de já procurar o defeito nos outros, de não observar se tem algo que eu possa melhorar. É aí que o Espírito amigo pede para tomarmos cuidado e não entrarmos neste caminho. É aí que ele nos pede para termos um pouco de atenção. E não pararmos, e seguirmos sempre. E vamos adiante, caminhando sempre rumo ao crescimento. Continua. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço, já feito, na individualidade imperecível, e aqueles que nos desestimam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Então, os nossos amigos, aqueles que estão ligados pelo elo da simpatia, às vezes vão até errar conosco pela falta de nos falar a verdade. Seja por medo de perder uma amizade, seja por medo de enfrentar os dramas da vida, não vão falar a verdade a nós. E aqueles que nos detestam vão falar num tom acima. Eu, por exemplo, quando eu não gosto de uma pessoa, ou quando eu não gosto de uma situação ou de algo que eu vejo, eu sempre pergunto, será que vai ter fundamento e será que eu vou ter equilíbrio para falar daquela pessoa sem entrar no campo do que eu sinto por ela ou por ele? Então, na maioria das vezes, isso é um freio para que eu não fale do próximo. Não quer dizer que eu não sinta, não quer dizer que eu não tenha uma opinião, mas eu procuro sempre medir quando eu vou dar algo na fala, porque eu sei que fala não tem freio. Depois que eu falei, não adianta eu correr atrás e pedir perdão. Então, como eu não tenho esse equilíbrio, eu admiro pessoas que sabem colocar pontos importantes sem ferir a moral do próximo. Eu não tenho esse equilíbrio e a maioria das pessoas não tem. Quando eu vejo e vai vindo o nervosismo, é igual casamento, eu vou lembrando de coisas do passado. Ah, mas lá na lua de mel você falou da minha mãe, você falou desse, você falou daquele. Coisa que nem importa mais. Então eu tomo muito cuidado em apontar o dos outros, porque se eu não me atentar, eu vou trazer coisas do passado também. Oh, mas naquela altura você falou isso, você falou aquilo. Eu respeito cada um. Se a pessoa chega para mim e me pede uma opinião, eu dou. Se a pessoa não me pede uma opinião e se é um problema que está interferindo apenas na pessoa, eu respeito. Agora, quando é no trabalho, interfere no trabalho, quando é no centro espírita, numa tarefa que eu estou, aí é uma função do dirigente, do diretor de uma empresa, de qualquer um que está numa posição de comando, chegar e falar, ó, não ficou legal essa ideia, ó, esse caminho não deu certo. Então, é nós sabermos o momento. Agora, eu chegar e falar da vida da pessoa, como pessoa, não, eu tenho que falar no âmbito profissional. Ó, eu não gostei disso por conta disso, disso e daquilo, e eu acho que a ideia pode melhorar. Todos que estão ao meu lado, eu nunca cheguei para a pessoa e falei assim, mas você é fumante, ou você é drogadita,
ou você é alcoólatra, ou você é isso, você é aquilo, porque isso é no campo pessoal da pessoa. O que eu posso falar é no campo profissional e no campo religioso. Ó, aqui no centro, o seu comportamento não está ajudando, porque você está tendo uma atitude assim, assim, assado. Está prejudicando um grupo. Agora, se fora do centro espírita a pessoa se prostitui, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, não interferindo no trabalho e não interferindo no centro, é um direito que a pessoa tem de ser fora de lá o que quiser. Agora, eu nunca entrei no campo pessoal de ninguém, porque não é responsabilidade minha. Se a pessoa tem hábitos, vícios, maneira de pensar e de agir, a pessoa tem a liberdade de ser o que é. O meu caso, na superioridade de uma posição que eu ocupo, é de manter a ordem naquele ambiente. Esse é um papel do dirigente em qualquer função que ele desempenhe, profissional, familiar, religiosa, social, cívica. Isso é um papel que nós vemos com clareza, mas aqui ele nos fala que o apontar simplesmente para diminuir, para... Agora, chega uma pessoa para mim e fala assim, André, eu estou passando por um problema, eu queria sua opinião sincera. Ah, perfeito. Quando a pessoa me pede uma opinião sincera, aí eu posso dar. Agora, a pessoa não me pede opinião. Que direito que eu tenho de falar da vida particular da pessoa, sendo que a pessoa não me pediu a opinião? Então nós temos que tomar esse cuidado, por mais que eu esteja com a verdade, por mais que eu esteja vendo coisas que a pessoa não está vendo, eu também tenho que ver até onde eu posso ir. Porque às vezes eu ultrapasso o limite e em vez de gerar um ponto positivo, gera um ponto negativo. Então nós temos que tomar muito esse cuidado para discernirmos, olha, aqui eu tenho que agir como religião, então vamos debater o trabalho na forma religião. Olha, aqui é o profissional, olha, aqui é isso. E esquecermos a vida pessoal da pessoa, para não misturarmos pessoa e trabalho, pessoa e religião, e daqui a pouco nós estamos ofendendo as pessoas e nem sabemos. Daqui a pouco nós estamos magoando as pessoas, porque estamos entrando na intimidade da pessoa sem a pessoa ter nos dado a liberdade. Então esse caso que ele nos cita é a mesma coisa. E no caso da amizade, nós também tomarmos muito cuidado. Se eu estou vendo que a pessoa está indo para o buraco e eu não tenho coragem de falar com ela, que pelo menos eu não incentive. Porque tem muitos amigos também que não valem nada. Tem muitos amigos que estão vendo a pessoa ir para o buraco, estão vendo a pessoa se lascar, estão vendo as pessoas se dando mal e não falam nada. Então nós temos que tomar cuidado também, porque daqui a pouco eu sou um coautor. Eu não falei nada, mas eu omiti. Eu passei a mão na cabeça, eu disse que não era bem assim, eu mostrei lados para a pessoa que não condizem com a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amigo verdadeiro é aquele que chega e fala assim, eu posso te falar algo? A pessoa fala, pode. Nesse assunto eu não quero entrar, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou indo para um caminho torto, mas eu quero continuar assim. Então, como amigo, eu vou apenas dizer assim, perfeito, você tem esse direito, só quero que você saiba que eu não concordo, que eu estou do teu lado, estou preocupado, porque você está caminhando por um caminho que eu penso que os frutos serão amargos. Pronto. É a forma de ser. Agora, tem amigos que vê que a pessoa é alcoólatra e incentiva a beber. Tem pessoas que têm amigos que são drogados e incentivam a usar drogas. Tem pessoas que têm isso e incentiva. Isso não é ser amigo. Amigo não é dar tapa nas costas. Amigo não é alisar a cabeça. É saber a hora de ser amigo, mas a hora também de falar, vamos ter uma conversa? E aí ver se a pessoa dá liberdade. Se a pessoa também não der liberdade, eu não posso avançar. Porque em vez de eu ser um amigo, eu posso me tornar um inimigo da pessoa à luz de querer também falar a verdade. É difícil lidar com o ser humano. Precisamos saber o momento, saber a hora, saber o jeito. Não é fácil. Então, tudo vai do experimentar no dia a dia. Continua. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias
e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. Então as sementes que foram lançadas para aquele irmão germinará em determinado momento. Hoje, amanhã, depois da manhã, num determinado momento. E que ele medite, ele, Frederico Figner, irmão Jacó, que ele medite no que o Espírito disse e tire as suas conclusões. Mas não se esqueça que ele é um espírito imperfeito e um espírito em evolução. O problema nosso é acharmos que já somos, às vezes, um espírito perfeito, ou um espírito que apenas acerta, e estamos muito longe de sermos um espírito perfeito e de sermos um espírito que apenas acerta. Pelo contrário, somos um espírito em evolução, crescendo, aprendendo, desenvolvendo as potencialidades e corrigindo as suas próprias más inclinações. E encerra o capítulo dizendo: o conselho refrigerou minha alma dilacerada. Pela primeira vez compreendi que assim como chega o momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Não tenha dúvidas que se fosse eu no lugar de Frederico Figner, eu ouviria as mesmas coisas e coisas piores, já que eu estou num grau evolutivo inferior ao dele, eu ouviria coisas ainda piores. Porque eu, no meu dia a dia, deixo ainda muito a desejar, frente ao Evangelho. Estou consciente de que estou dando o meu melhor, mas o meu melhor ainda precisa ser melhor do que o melhor que eu já estou oferecendo. Preciso de mais paz, mais serenidade, de mais tolerância, e não ficar me desculpando: ah, mas é a pandemia, ah, mas é a guerra na Rússia com a Ucrânia, ah, mas é a crise econômica, ah, mas é o problema e o dilema político. Não, isso vai existir sempre. Amanhã acaba com a guerra na Rússia com a Ucrânia, vai ser um outro país que vai entrar em guerra. Amanhã acaba a pandemia, vai ser uma outra pandemia ou um outro problema localizado. Amanhã sai esse governo, entra um outro. Então não posso justificar política, pandemia, crise, isso, aquilo, porque são constância na nossa realidade. O que eu preciso é acalmar o meu ânimo e seguir firme, fazendo o que eu já tenho condições para fazer, me perdoando daquilo que eu não dou conta ou daquilo que eu fiz de errado no passado, e todos os dias eu tenho uma página em branco. E o que eu escrevo nela, a caneta, o lápis, está nas minhas mãos. O que eu ponho nela decorre da minha vontade, da minha escolha, da minha vontade de vencer o mal, e aí sim aplica aquela frase de Jesus que eu gosto muito: cada um segundo as suas obras. Queridos amigos, agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela honra de estarmos juntos. Rogo a Jesus que nos abençoe, nos ampare. Neste vídeo, colabore com o canal, deixando o gostei, compartilhando, comentando no vídeo. São pequenas ações que muito nos ajudam. Se inscreva no canal, habilite as notificações para ficar por dentro das nossas novidades e que a nossa semana possa ser de muita paz e até o nosso próximo encontro.